Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 158. Hoje nós vamos, com a graça de Deus, encerrar mais um livro, o primeiro livro dos Macabeus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o dia de número 158, nós vamos meditar os capítulos 13, 14, 15 e 16 de 1º Macabeus. Confesso que, a exemplo de vocês, para o padre também é complicado. Às vezes eu tenho dificuldades de lembrar todos os nomes, de perceber todos os detalhes, também fico com dúvidas históricas. Esses dias mesmo eu perguntava para mim mesmo, qual que é a diferença? Por que nós temos Trifão e Demétrio? Será que existem dois diferentes reinados? Antes eu perguntava, por que nós temos ali era Demétrio e tinha também Alexandre Balas? Por que nós temos aqui esses conflitos? Será que são diferentes povos? Não, são conflitos no mesmo povo, são conflitos no mesmo reinado. Havia muitas vezes um usurpador, alguém que queria tomar o reinado à força. Então existem muitos detalhes e eu sempre fico muito feliz quando o padre acaba errando o nome ou diz algo que é um pouco impreciso. Sempre tem alguém que já coloca no comentário e vocês, em geral, são muito educados. Padre, mas será que não é isso? E aí quando eu já vejo, padre, será? E, nossa, eu já começo a ler a mensagem e falo, meu Deus, o que foi de errado? O que será que passou? Então nós vamos crescendo juntos e vamos aprofundando juntos. Novamente eu repito, o principal é ler, fazer o mínimo de meditação e tocar para frente. Peço desculpas porque muitas vezes não é só aqueles 20 minutos aqueles 20 minutos que o padre prometeu no começo. Algumas vezes precisa mais tempo do que isso. Quando nós meditamos o livro de Macabeus, e aqui gostaria de fazer um breve resumo novamente, nós precisamos ter algumas ideias centrais. Qual que é a primeira ideia central? Aqui nós temos um reinado que começou a crescer, um império que começou a colocar uma nova cultura. Aqui era a cultura grega. Aqui não era só uma dominação. Aqui não era só um desejo de conquista econômica. Aqui era um desejo de implementação, de cultura naquelas terras que eram conquistadas. Então nós temos aqui Alexandre Magno, nós temos os macedônios, e aqui, depois de Alexandre Magno, nós temos os seus generais que vão dividindo o império entre eles, aí nós temos vários sucessores que vão guerreando contra os judeus. E aí, ali entre os judeus, no começo eles tinham praticamente se entregue aos macedônios, aos seleucidas, e eles já tinham tomado o templo, tinham colocado até Zeus, que é um deus pagão, no templo, comiam já carne de porco, até que chegou um momento alguém falou assim, não, nós precisamos reagir. Nós precisamos reagir. Aqui surgem os grandes líderes. Nós precisamos reagir. Quem disse isso foi Matatias. Matatias, ele tinha grandes filhos que eram grandes combatentes. Depois que ele morreu, Matatias, vem 3 dos seus filhos. Então aqui nós vamos ver 5 nomes. E depois vem um que é o neto de Matatias. Então nós temos Matatias. Quando ele morre, aqui vem 3 irmãos. Na sequência, um e vem depois o outro. Primeiro nós temos Judas Macabeu. Depois nós temos Jonatas, que ele morre ali no final do capítulo 12. E aqui do começo do capítulo 13 até o final do capítulo 16, nós temos um novo personagem, nós temos Simão. Simão, que era o irmão mais novo entre eles. Então Simão era um guerreiro, era um valente, no final acaba tendo uma emboscada de Trifão, e aí Simão ele morre, e aí morre também um dos seus filhos, e aquele que conseguiu escapar, aquele que fugiu foi João.
E aí João é aquele que fica representando os judeus, é aquele que defende Israel, defende os judeus contra a conquista dos gregos, a conquista dos Seleucidas. Aqui com Simão, nesses capítulos de 13 seguintes, nós estamos no período de 142 a 134. 142 a 134. Aqui aproximadamente 8 anos antes de Cristo. Então, um período aqui de 8 anos, onde Simão ele foi o representante dos judeus, ele foi sumo sacerdote e foi o líder dos judeus. Então veja, nós estamos aqui há 134 anos antes de Jesus. Então aqui é o texto que conta a história mais próxima daquilo que foi Jesus. Então nós vamos ver hoje Simão. Novamente, este é o essencial que precisa estar na nossa mente. O povo judeu enfrentou diferentes desafios. Um dos desafios agora são o ataque dos gregos, o ataque da Macedônia. E esse ataque, ele foi repreendido, ele foi enfrentado por algumas figuras excepcionais. Matatias, e aí depois vem os seus filhos Judas, Macabeu, depois vem Jonatas, Macabeu, depois tem Simão Macabeu, e lá no final, não fala muito sobre ele, mas lá no final nós temos João. Então tem 5 nomes diferentes. E aí depois já vem o Império Romano e aí nós temos o Novo Testamento. Padre, então depois de Macabeus nós vamos para o Novo Testamento? Não, nós não vamos. Aqui acaba a história. Depois nós vamos ver o aprofundamento dentro da história, que é a presença, a ação de alguns profetas durante essa história. Então, a partir do final do segundo livro de Macabeus, nós vamos começar a ver como que os profetas agiram dentro dessa história. Um sobrevoo as informações principais desses capítulos. O padre tenta explicar da forma mais clara, mais objetiva e também de uma forma bem dinâmica para que a gente não perca o fio da meada, para que a gente saiba separar e perceber o desenvolvimento histórico que vai acontecendo aqui. Então, novamente, eu dou os parabéns para você que está perseverando. É quase metade do ano. Ler a Bíblia não é fácil. Pensei que era 20 minutos por dia. Vocês sabem do que o padre está falando. Imagina, muitas vezes eu quero preparar os vídeos, eu passo 1, 2 horas lendo, li 2, 3 capítulos e fiz resumo de 2, 3 capítulos. Dá para gravar um vídeo. Então, é trabalhoso. É trabalhoso. É um trabalho aqui que normalmente não vai dar para fazer todos os anos, nem vocês, nem o padre, mas vale muito, 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 muito. Então, esse ano, nosso foco é a Bíblia. Depois tem um aprofundamento de 1 mês, depois o aprofundamento de 1 hora, sempre no final do mês o padre normalmente faz um aprofundamento. Então, nós vamos levar a sério, nós vamos ter a Bíblia na nossa cabeça, com a graça de Deus. Capítulo 13. Capítulo 13 vai mostrar que Simão, ele assume o comando. E aqui ele faz uma apresentação dele mesmo. Normalmente o padre diz assim, olha, gostaria de ler. Aqui eu gostaria de ler e vou ler mesmo. Aqui Simão ele apresenta ele mesmo. Para mim, são palavras aqui belíssimas. Simão foi informado que Trifão era aquele que estava numa luta interna para se tornar rei da Macedônia, dos Seleucidas. Ele estava numa luta interna contra Demétrio. Então diz assim, Simão foi informado que Trifão havia reunido um poderoso exército para marchar contra a terra de Judá e devastá-la. Vendo então o povo em trânsito de inquietação e temor, subiu a Jerusalém e reuniu sua gente, exortando-os com estas palavras. Todos sabeis, palavras bonitas, por isso que devem ser lidas, todos sabeis quantas coisas eu, meus irmãos e a casa do meu pai temos feito pelas leis e pelo lugar santo, e as guerras e as angústias que temos visto. Eis, pois, que pereceram meus irmãos, todos eles, por causa de Israel, e eu fiquei sozinho. Agora, porém, longe de mim, querer poupar minha vida em qualquer momento de tribulação, pois não valho mais que meus irmãos. Pelo contrário, tomarei vingança da minha nação, do lugar santo, de vossas mulheres e de vossos filhos, uma vez que todas as nações se coligaram para nos exterminar, só porque nos odeiam. Imediatamente, depois de dizer isso, palavras diretas, claras, de coragem,
palavras de uma pessoa que sabe a direção. Imediatamente reacendeu-se o ânimo do povo ao ouvirem essas palavras, e com altos brados responderam: Tu és o nosso chefe, em lugar de Judas, e também de Jonatas, teu irmão. Toma a direção da nossa terra, e nós faremos tudo o que disseres. Ele convocou então todos os homens aptos para a luta e apressou-se em terminar os muros de Jerusalém, fortificando-a em seu redor. A Jope enviou Jonatas, filho de Absalão, com um grupo armado considerável. Ele expulsou os que nela se encontravam e nela se estabeleceu. Israel, Jerusalém, o templo era invadido pelos Seleucidas, pelo Império da Macedônia. Algumas pessoas se reuniram para defender esse povo. Primeiro o pai, Matatias, depois Judas Macabeu, depois Jonatas. Com a morte de Jonatas, um levanta e diz assim: só sobrou eu. Do mesmo jeito que os meus irmãos não pouparam a sua vida, eu não pouparei a minha. Eu estarei à frente se for preciso. E aí o povo o toma como líder. E aqui nós temos Simão. Parece que a coragem, parece que o caráter, parece que o zelo e o amor pelas coisas de Deus e pela nação estava no sangue aqui da família Macabeus. E aí nós vamos vendo que Simão, ele consegue afastar esse usurpador, esse que queria ser o rei dos saduceus, daquele que eram os macedônios. Ele queria ser o rei dos macedônios, esse Trifão. Então, apesar de lutas internas, ele continua combatendo contra Demétrio, e ele continua combatendo também contra aquelas colônias que os macedônios tinham. E aí, um desses combates, ele chega à Judéia, e aí Simão, ele consegue defender a Judéia, consegue defender o seu povo. E aí, por fim, nós temos ali, não ainda praticamente por fim no percurso da sua história, nós temos como que foi enterrado Jonatas, foi enterrado com seus antepassados, teve ali um grande luto, teve ali uma grande homenagem para ele entre os judeus. Se nós formos um pouco adiante ainda no capítulo 13, nós vamos encontrar que Demétrio, veja, Trifão tentou invadir, era um adversário de Demétrio, tentou invadir a Judéia, Simão se defendeu. E aí depois Demétrio ele escreve uma carta para Simão, propondo paz, propondo vários direitos, novamente propondo que eles façam uma aliança. E aí Simão, ele vendo essa carta, ele percebe que Demétrio ele reconhece a sua liderança, promete que irá defendê-los, e aí Simão ele aceita este acordo. Nós vamos agora para o capítulo 14, um capítulo mais leve, um capítulo muito, muito bonito, um capítulo que mostra o respeito, a gratidão, a admiração que o povo tinha por Simão e pelos seus irmãos. Então aqui são elogios que mostram os méritos e os feitos realizados por Simão. Capítulo aqui que vale a pena ser lido. Eu gravei aqui na minha Bíblia a partir do versículo 10. Aqui, qualidades de Simão. Às cidades proveu de mantimentos e dotou-as de meios de defesa, a tal ponto que a fama da sua glória até os extremos do mundo ressoou. Consolidou a paz por sobre a terra, e Israel se alegrou com seu grande júbilo. Podia cada um ficar sentado debaixo da sua vinha e da sua figueira, e não havia quem medo lhes causasse. Um grande homem, um grande combatente nesse período de Simão, principalmente aqui no começo, houve paz, Israel não foi invadido. Então nós vemos aqui que Demétrio, que era o rei dos macedônios, ele escreve, ele reconhece a autoridade de Simão, também pela sua força militar, Israel tem um período de paz. E aí ainda no capítulo 14, nós temos a renovação da aliança entre Roma e Esparta, principalmente de Roma, com os judeus. Um capítulo aqui que mostra esta aliança que foi refeita, que já havia entre Roma e os judeus. Grifei ali nos versículos 29 seguintes, mostrando novamente os méritos da família Macabeus. Vocês podem ver na Bíblia de vocês, o povo
o autor sagrado reconhecendo os méritos destes irmãos que foram valentes e defenderam seu povo. Veja ali no versículo 29. Tendo-se muitas vezes deflagrado guerras no país, Simão, filho de Matatias e sacerdote da estirpe de Joaribe, ele e seus irmãos expuseram-se ao perigo e fizeram frente aos adversários de sua nação, a fim de que seu lugar santo e a lei permanecessem firmes. Assim, enalteceram a sua nação com uma glória imensa. Jonatas congregou em torno de si a nação e se tornou para eles um sumo sacerdote. Então, capítulo 14, além da aliança, da renovação da aliança entre os judeus e também Roma, vai mostrando os grandes feitos realizados por Simão, pelos seus irmãos, chegam a ganhar até uma homenagem e uma placa de bronze que foi colocada num dos montes em Israel, o Monte Sião. Vamos agora adiantando para o capítulo 15. No capítulo 15, nós voltamos um pouco para aquilo que era o reinado da Macedônia, que nós temos como rei, aquele que era muito jovem, que era ainda criança, Antíoco. E Antíoco, ele faz uma aproximação dos judeus, uma aproximação de Israel. Ele diz que queria respeitar os seus direitos, promete que eles teriam liberdade, renova a proximidade que deveria haver aqui entre os judeus e também esse povo da Macedônia. E aí, como nós podemos imaginar, aquilo que tinha sido um acordo, acaba, de repente, também acontecendo uma traição, e com essa traição, depois os judeus acabam sendo atacados novamente pela Macedônia, pelos gregos. Então, se vocês puderem, vocês vão ver aqui essa traição. Eu gostaria de ler para vocês. Eu coloquei aqui triste. Vamos ver se dá para ler na Bíblia do Padre. Talvez não. Pode ser que dê para ler. Eu coloquei aqui triste. Veja. Simão enviou-lhe 2 homens escolhidos para combaterem O rei, porém, versículo 27. O rei, porém, não quis recebê-los. Ao contrário, revogou tudo o que precedentemente havia combinado com ele, passando a mostrar-se hostil a Simão, e mandou-lhe Atenóbio, um dos seus amigos, a conferenciar com ele para dizer-lhes: vós estáis ocupando Jope, Gazara e Cidadela, que está em Jerusalém, cidades do meu reinado. Então, Antíoco, ele tinha acabado de escrever antes um decreto dizendo que seria próximo dos judeus, que teria aliança com eles, mas aqui de repente ele muda totalmente de ideia, diz que os judeus não teriam mais favores, que eles estavam ocupando uma cidade que era dele e que ele iria reagir. E aí, Simão, como que ele responde? Ele diz assim: não é terra alheia a que tomamos, nem as coisas alheias que apoderamos, pois trata-se da herança dos nossos pais. Contra todo direito foi ela, por certo tempo, ocupada por nossos inimigos. Nós, porém, tendo surgido a oportunidade, estaremos recuperando esta herança dos nossos pais. Então ele diz que defenderá a terra, como fez o seu avô, o seu pai, na verdade, Matatias. Ele diz que não se renderá. Então tem alguns combates, e no capítulo 16 nós vemos um desses combates, e aí entra aqui novamente Ptolomeu, que era o rei do Egito. Ele tenta conquistar a Macedônia, e no final acaba acontecendo a morte de Simão. E aí no seu lugar, um que conseguiu escapar, que depois ele assumiu o poder, depois ele assumiu a defesa dos judeus, o nome dele foi João. Então veja Simão, que foi um dos grandes combatentes, que enfrentou aqui inúmeros adversários. No final ele acabaram preparando para ele um banquete, dizendo que os egípcios iriam dialogar, iriam ajudá-los, queriam defender
os judeus contra a Macedônia, e no final, aqui era uma emboscada, os egípcios acabam matando, os judeus acabam matando Simão, e aí ele e os seus irmãos, ele e os seus filhos acabam sendo mortos, um consegue escapar, que é João, que depois se torna o líder dos judeus. Irmão e irmã, este é o primeiro livro dos Macabeus. A partir de amanhã, se Deus quiser, segundo livro de Macabeus. Primeiro dia do segundo livro de Macabeus, capítulos 1, 2 e 3. Que Deus te abençoe. Vamos adiante, continue lendo e meditando. Esse ano, nós, com a graça de Deus, leremos a Bíblia toda. Parabéns pela sua perseverança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.